15. Evangelho de João, capítulo 15. Você achou? Vamos a partir do verso 1, Evangelho de João, capítulo 15. Diz assim a palavra do Senhor Jesus: Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Até aqui somente, vamos orar. Pai eterno, nós te louvamos e te bendizemos o teu santo nome. Nós nos alegramos em Cristo Jesus e pela bendita comunhão com o teu Espírito. Rogamos-te, ó Deus, que neste momento este culto seja agradável ao Senhor. Receba, pois, Pai querido, da nossa parte, a sinceridade do nosso coração. Coração este já transformado pelo Senhor. Abençoa-nos, Deus. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. O Senhor Jesus fala da videira verdadeira. Ele fala que ele mesmo é a videira. E ele diz que nós estamos atrelados a essa videira e somos os ramos. Eu trouxe 2 ramos aqui, me permitam mostrar. Dificilmente a gente faz isso. Mas como nós estamos numa época propícia, eu trouxe 2 ramos. Um deles seco, morto. É o tal ramo que não produz. Está cortado e vai ser lançado fora da parreira, do tronco, daquele tronco venoso que passa toda a proteína para que dê folhagens e dê o seu fruto. Este é o lançado fora. Vamos lançar ali por enquanto. Já este é um ramo viçoso, um ramo que produz. Está aqui, inclusive tem um fruto aqui, vocês podem ver. Tem um cachinho de uva aqui. Esses são os ramos que são tratados na parreira. Ao seu tempo, o viticultor, que é o homem que cuida da vinícola, da vinha, vinícola é onde faz o vinho, da vinha, onde tem aquelas quantidades de parreiras, e ele vai tratando, cuidando, tirando algumas coisinhas. Ela é muito marota, o ramo, ela entra em qualquer canto, e de repente ela entra por baixo dela mesmo e acaba atropelando os cachos, eles acabam sendo danificados. Por isso, há um cuidado especial com ela. É só uma breve aula a respeito da uva para dar sentido na nossa fala daquilo que nós vamos falar. Então, nós estamos falando de 2 momentos. De um momento de um ramo que não dá frutos e de um ramo que dá frutos. O ramo que não dá frutos, ele já promete cortar e lançar fora. Esse quem vai fazer é o Pai, que é o agricultor. O Senhor Jesus é a videira verdadeira. Então, o tronco ele é formado ao longo dos anos, chega a atingir tamanhos de uma árvore grande. Mas não é a árvore para ser usada
como madeira de construção ou coisas assim. O tronco, se depois nós vamos saber, ele vai servir para uma finalidade específica do Senhor Jesus na sua entrega na cruz. Vamos deixar o ramo também aqui. E vamos partir para aquilo que nós estamos propondo falar através do Espírito. Nós entendemos que os ramos produtivos vão permanecer. Ou seja, nós vivemos essa vida da parreira, da videira, da vinha, do produto dela, porque isso daí faz parte da vida de quem já convive com a palavra. E a palavra de Deus, desde os primórdios, já vem falando a respeito da videira. Há momentos variados, mas nós queremos falar ainda um pouquinho sobre esse tronco. Esse tronco é o canal de ligação entre a terra e a planta. E a palavra de Deus é o que faz com que venha até nós o vigor do Espírito. Nós somos acrescentados de bom vigor por conta da palavra. E a planta, ela precisa daqueles nutrientes. Vejam que a providência de Deus na terra, com aquilo que Ele já colocou na terra, com a chuva que precipita sobre ela e fecunda a terra e produz muito. Então, não falta nada da parte de Deus. Está tudo ali. A planta vai dar o seu fruto. Você pode ter uma parreira em casa que não dá frutos, mas se você não podar, ela não dará frutos. Precisa passar pela poda. E a poda é o momento que se corta ramos. Tira-se os ramos mais extremos, né, mais extremados, e se aproxima mais do cavalo. Vejam que a força está concentrada no cavalo. O cavalo é aquela parte que foi enxertada. Ela vai formar um tronco. E quanto mais perto dele, mais frutos dá. Vejam que o distanciamento do cavalo torna-se impossível de dar frutos de qualidade. Nós teremos frutos aguados, talvez por muita água que se alcance os ramos muito longe do tronco, ou serão azedos por falta de água. Então, há uma medida certa. O Senhor, na criação, fez todas as coisas acontecerem dentro daquele princípio com um poder incrível. Quando ele diz que, quando ele faz a criação dos céus e terra, ali já estão incluso a água, já está inclusa. Ele não fala lá em Gênesis que ele criou a água. Ele fez a separação das águas. Mas a água é tão importante para a vida, tanto o homem quanto os animais, quanto a terra, todos precisam da água. E então nós sabemos que esses cachos de uva que dão na parreira são providência dos ramos bem alimentados. Todo o evangelho bem pregado é fruto da boa evangelização, do bom aprendizado de algo que nós trazemos no nosso coração, na nossa mente, de algo que nós nos prontificamos a fazer, porque o Senhor assim quis que fosse. Maravilhoso podemos pensar, no Senhor Jesus se colocando como a videira verdadeira. Alguns comentários dizem, que havia uma videira mentirosa, que não dava frutos. Lá no Antigo Oriente, lá em Israel, tinha alguns momentos, algumas plantas que se assemelhavam, mas que não eram. Então, nós entendemos que todo o produto da videira tem algo a ver com a própria essência de Deus, que traz para nós o seu vigor, a sua vida, e o Senhor Jesus se colocando como a videira verdadeira. E, de fato, o texto fala para nós que, sem o uso dessa videira, dessa parreira, nós não daremos frutos. Nós seremos cortados. Muitos desistem na caminhada, dentro da questão cristã, do caminho, né, do evangelho, desistem porque, na verdade, não consumiram dessa palavra, não se deliciaram com a mensagem do Senhor, de evangelizar, de levar o conhecimento e de receber para ter vigor dentro de si. Se nós lembrarmos lá em Isaías capítulo 5, o Senhor, que é o dono da vide, onde ele coloca ramos escolhidos, lá diz,
no capítulo 5 de Isaías, fala que o amado tem uma videira, uma vide, que é a quantidade de videiras juntas, onde ele sachou uma área, ele preparou uma área muito bem. Sachar é fazer um afofado de terra, porque a uva não pode estar num chão seco, tem que estar afofado. Ele preparou, deu ordens para que as nuvens precipitassem chuva sobre ela, cercou, fez o lagar onde se faz o produto final da uva, que é o esmagamento dela, a pisadura da uva para se fazer o vinho, e pôs uma torre de vigia. Vejam que ele preparou tudo. E quando ele esperou das uvas boas, vieram uvas bravas, diz o texto lá de Isaías, capítulo 5. Os versos 1 e 2 já falam sobre isso. Percebam que ele separou ramos escolhidos de vide. Escolhidos. O povo, quando foi retirado de Israel, é considerado os ramos escolhidos que Deus escolheu lá. Libertou-os para que eles tivessem uma vida agora de produção, e de repente o que ele viu desse povo foi rebeldia, desobediência, que consequentemente os levou ao deserto para passar pela sequidão de estio, por aqueles momentos terríveis do deserto, de um lugar inóspito, porque de dia é muito sol e de noite é muito frio, lugar onde só vivem aqueles aracnídeos, né? As aranhas, as cobras, animais que conseguem viver na sequidão. E o povo foi levado para lá. Então, nós estamos presenciando um trabalho do Senhor em prol do seu povo. Apesar da desobediência, tudo deu a oportunidade de passarem pela sequidão. Mas vocês já ouviram a respeito da uva. A uva detesta a sequidão. Ela precisa de água. O mês que se poda a parreira é agosto. Primeira semana, lua cheia, poda-se a parreira. Imediatamente após, vem chuvas. Você sabe disso. Agosto, setembro, outubro, é chuva. E a uva recebe a quantidade propícia de água. Ela precisa. Imagine no deserto, sem água, que sofrimento foi, dependentes totais da ajuda de Deus. E Deus foi providência. A água saía da pederneira, a nuvem tampava o sol, acobertando, dando-lhes a oportunidade de suportarem o sofrimento. Na parreira, a poda dos raminhos tem que ser doído, não deve ser, tem que ser doído. A planta sente dor. Existe uma manifestação das plantas que foi medida com um aparelho de microescuta, que ouvia-se a planta emitir sons. Isso eu não presenciei, mas isso foi noticiado. A planta sente dor, com certeza. Ela sente dor. São seres vivos, não tem alma, mas tem tudo que ela precisa para dar vigor. Tem a água dentro dela, tem o verdor, tem tudo. Então, nós entendemos que o sofrimento da poda vai de encontro àquilo que nós passamos na terra. Nós temos aflições, nós passamos por sofrimentos. São momentos em que Deus está nos provando, tirando de nós o desânimo, porque nós temos que ter bom ânimo para enfrentar essas situações. E o Senhor nos mostra através da sua própria vida, mostrando o quanto foi sofrido fazer-nos sair da morte, que já estava consumada lá no capítulo 3 de Gênesis, quando nós tivemos a queda, e Ele faz-nos sair de lá através da reconciliação com Ele, através do Senhor, que nos dá todas essas possibilidades. O contexto de João, uma história que conta uma instrução, o apóstolo escreve, dando instruções que vão ali de 14 a 16, mostrando aos discípulos uma relação de amor e obediência. Vejam que, em princípio, o texto fala sobre essa questão, de estarmos obedientemente ligados à fonte de vida, que no caso é Jesus. E aí ele instrui os seus
discípulos a respeito desses ensinos e escreve sobre uma verdade do Senhor. A verdade testemunhada pelo próprio Senhor Jesus. E nós acreditamos que o Senhor nos mostra isso tudo na sua palavra e nos conduz a uns ensinos propícios. Vejam que a cultura da vinha vem desde o princípio. Lá em Gênesis, Noé plantou uma vinha. É lógico que depois ele caiu por conta do mau uso do produto da videira. Mas nós vemos em todos os momentos sendo usado de maneiras diferentes. O Evangelho de João foi escrito aí entre 60 e 100 depois de Cristo. Separou bons assuntos para poder passar para aquelas pessoas que estavam ali em Éfeso. Lógico que ele escreveu para nós também, mas ele escreveu especificamente para aquele grupo que estava em Éfeso e hoje atual Turquia. Eu quero falar essa noite, haja visto esse assunto todo já debulhado aqui, quero falar sobre a união em Cristo. A nossa união em Cristo. Uma vez que o Senhor Jesus se coloca como nosso grande ajudador, a nossa grande força, a nossa fonte de vida, seja de água, seja de palavra, seja do que for, vai redundar todinho na salvação, no momento glorioso que nós precisamos nos encontrar aqui diante do Senhor. Nós encontramos aqui pelo menos 3 lições, eu gostaria de compartilhar com vocês, e vocês acompanhem aí. Jesus é a base da nossa fé. Considerando o tronco da parreira e considerando a ramagem, suas folhas, seus frutos, a base da nossa fé, de confiar que daquele tronco vem toda a essência para nós, nós podemos acreditar nesse Senhor de forma total. Esse Senhor, no verso 1, diz: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Vejam que a fonte do nosso vigor, do nosso incentivo a viver, vem do Senhor Jesus. Mas ele coloca-se subalterno ao Pai, de alguém que a gente não vê e crê. A fé que se desenvolve em nós basta pelo crer daquilo que nós nem vemos, mas cremos que o Senhor é conosco. Jesus aponta para a única solução daqueles que buscam uma vida verdadeira evangélica. A vida evangélica ela não se traduz através de ramos fracos, de ramos meia-vida, mas se traduz através de ramos viçosos. Os crentes são alegres, são festivos. Apesar das dores pelas quais passamos nessa vida, o crente ele é vigoroso, ele é animado, ele estimula pessoas a crerem naquilo que crê. Mas vejam, se um ramo fraco, destruído, não pode dar nada de bom. Na poda da parreira, quando podamos, há muitos ramos bons que dá para ser replantado. Aliás, a parreira só nasce de ramos replantados, não nasce de semente. Se nascer a semente, não vai dar fruto. Vejam que tudo leva a Jesus. Nós somos atrelados a um tronco. Aquele tronco que foi vigoroso no momento em que estava tudo destruído e no meio daquela coisa perdida, daquela perdição toda, surge um rebento novo. Esse é o Senhor Jesus, que nos traz essa possibilidade. Então, nós temos uma grande afirmação aqui, quando vemos que Ele é a videira verdadeira e o Pai é quem conduz toda essa situação. É o nosso Deus que faz com que o tronco seja vigoroso, através da obediência de Jesus, que se colocou totalmente a serviço do Pai. Vocês, quando vem um bebezinho que não sabe nem de onde vai vir o alimento dele, ele sabe que ele está precisando, mas ele acredita que vai vir. Como muitos que esperaram. Hoje mesmo comentei a respeito de um terremoto que houve
em que um bebezinho de poucos dias estava debaixo das lajes, ficou uma semana ou mais até debaixo daquelas lajes. E como sobreviveu? Através do colostro. O colostro é a riqueza da vida da mãe que amamenta. Então, a criança sabe por intuição que ali tem um ponto que ele vai pegar e vai ter o alimento para ele. E o colostro sustentou essa criança durante os dias debaixo daqueles escombros. E a nossa vida evangélica ela é sustentada pelo colostro da palavra. A palavra, quando nós nos alimentamos com ela, o texto fala, ele fala, vós que já estáis nutridos, alimentados, fortalecidos pela palavra que vos dou, vocês permanecerão. É esse o ensino da palavra do Senhor, que nos nutre, que nos dá garantias. Nós depositamos a nossa fé, não cegamente, porque nós não temos cegueira. Nós temos uma visão espiritual. Aliás, os olhos do Espírito, já disse quem partiu, não se fecham. Os olhos espirituais não se fecham. No momento em que nós contemplarmos o Senhor, estaremos de olhos bem abertos, apesar dos nossos olhos carnais estarem fechados. Olhos do Espírito não fecham. Nós não perdemos a referência de Deus. Nós cremos nessa bendita salvação, que ao sairmos daqui nós estaremos diretamente e de frente com o Senhor, já totalmente transformados em santidade. Tirando aquelas acusações que dizem, se você tiver algum defeito, você não entra no céu. Ninguém vai entrar no céu se não for verdadeiramente transformado pelo Espírito. E isso está prometido na transformação, na morte. Seremos transformados totalmente em santidades, sem o qual nós não chegaríamos na presença do Senhor. Não haveria condições de contemplarmos o Senhor com os nossos olhos carnais, com a nossa vida carnal. Por isso ele vai transformar todos nós. E essa certeza que o escritor de Hebreus fala no capítulo 11, você conhece muito bem. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que se não veem. Essa certeza é que vive o ramo, apesar de estar longe um pouquinho do tronco, ele vai dar o fruto. Aqueles ramos ali, esse ramo produtivo, estava mais ou menos a 10 metros do cavalo. A parreira, se você for levando um ramo dela, se leva mais ou menos, assim, sem sombra de dúvida, já vimos no 4º andar de um prédio, em Beirute, no Líbano, uma parreira no 4º andar do prédio. Tem que se conduzir todo ano, poda, leva um ramo, até chegar lá. Vejam a força da planta. Agora vejam o simbolismo da força dessa planta, com o Senhor Jesus se colocando como a videira verdadeira. Então, de fato, a nossa fé é alicerçada nessa verdade potencial. O Senhor Jesus é a nossa força. E o salmista também, lembrando lá, Salmo 1, versos de 1 a 3, quando ele fala, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Acredite, os ramos da videira são viçosos, são produtivos, nunca se desfalecem por conta do bom alimento que o tronco dá. A gente chama de cavalo na cultura da plantação. É o cavalo. E aquilo ali, ele vai passar todo o nutriente. E o conhecimento da palavra de Deus é como se fosse isso, passando para nós. E nós somos viçosos, crentes alegres, não nos entristecemos. Se nos chateamos, temos um pouco de tempo chateados e logo nós estamos felizes novamente. Porque, afinal de contas, nós somos de carne. O Espírito que habita em nós é que faz com que nós nos arrependamos e nos façamos novamente felizes, apesar das tantas tormentas que nós encontramos. Imagina no deserto quanto murmúrio teve lá. Oh, você nos trouxe aqui para morrermos de sede e de fome, querendo voltar
àquilo que passaram 430 anos presos. Imagina a cultura, imagina o alimento ofertados. E nós nos encontramos num momento muito importante. Mas haveremos de tirar, ou temos por obrigação, tirar chavões, aquelas frases ditas muitas vezes por nós como uma coisa assim absoluta. Muitas vezes nós falamos assim, se Deus quiser. Nós nem nos damos conta do que fazemos. Nem nos damos conta do que estamos fazendo, porque o Senhor, na sua providência, nos dá tanta condição de analisarmos a palavra e muitas vezes pegamos frases prontas para pronunciar algo para demonstrar a nossa fé. E aí que está o grande problema. Então, muitas vezes estamos falando por falar. E a boa palavra que nós temos é para nos alimentar, é para nos instruir, nos dar orientação no nosso caminho. E a instrução ela é preciosa, porque nós vamos saber vencer as intempéries do calor, da muita chuva, dos problemas advindos do mundo. Deus não queria que nós passássemos por isso, mas nós passamos, mas o Senhor nos dá uma boa orientação sobre esse caminho a ser seguido. E é impossível que nós, como ramos produtivos, façamos todo esse trabalho sozinhos. Vejam que quando a parreira se forma, se você não conhece uma parreira, vai até um lugar que tenha. Ela se fecha toda em ramagem. Ela fica toda fechada de ramos e folhas. Nessa época providencial das chuvas, vem o granizo. Porque muitas vezes as chuvas são intensas. E o granizo vai acertar o pequeno fruto. Ali eu peguei um fruto pequeno. Mas antes desse fruto já consolidado, é um cachinho de flores. Primeiro rebento dele já vem com um cachinho de flores. As flores, depois de consumadas, elas viram bolinhas do fruto que vai se desenvolver através dos meses. Então, se o granizo vier e acertar esse momento aí, derruba todos os as futuras uvas. Então, você percebe que a ramagem é a preparação para defender o fruto. Vejam que o nutriente, mesmo você não sabendo de onde vem, vem. A palavra que é passada para nós nos dá instruções para suportar as intempéries. E nesse momento, nós todos, na comunhão, na participação do evangelismo, dessa atuação conjunta, nós formamos um grupo que defende as uvas, o produto da videira, que o Senhor aponta como principal, que tem que dar frutos. Não tem ramo para não dar fruto, tem que dar fruto. Tem que haver crescimento, tem que haver saúde. Isso tudo vem da palavra de Deus. Meus queridos, é tão maravilhosa a palavra, que ela vai nos conduzindo ao entendimento. Um entendimento simples, está aí, tudo escrito. Muito fácil, salta aos nossos olhos. Mas quando nós percebemos o quanto a vida tem para nos ensinar, da vida que Deus criou, nós nos alegramos. E aí então vem, por que é que nós passamos por tantas aflições? Por que é que nós temos que enfrentar tantas coisas? Porque estava proposto viver, e viver tem as suas incorrências. E o Senhor Jesus vem, num segundo entendimento, num segundo aprendizado aqui, ele vem como nossa justiça. É o Senhor Jesus quem nos justificou lá na cruz. E nós vamos entender por que do tronco, por que do cavalo, por que daquela formação toda torta, porque o tronco da uva nunca é retinho como uma árvore, que você vai e corta em tábuas, não dá nem para usar como tábua a madeira da videira. Então, nós vemos que o Senhor Jesus é a nossa justiça. O verso 2 a 5, ele diz, todo ramo que estando em mim não der frutos, ele o corta, e todo que dá fruto limpa para que produza mais fruto ainda. Vós que já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permaneceres em mim.
Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quando o Senhor Jesus se entrega na cruz, ele entrega o seu corpo. A uva é conhecida como caldo do sangue. Numa linguagem antiga, a antiguidade bíblica, é conhecido como suco do sangue. E nós vemos que o corpo entregue na cruz foi um corpo simbolicamente representando a nossa situação. Não tínhamos como oferecer nada, ele se oferece. E aquele tronco que seria jogado, aquele ramo, digamos que seria jogado para ser queimado, ele agora é entregue na cruz. O Senhor Jesus se entregou totalmente na cruz, para que houvesse a justificação de cada um de nós. Percebam que ele não morre para todo sempre, ele morre e ressuscita, e nos ressuscita junto, e agora nós somos a grande vinha do Senhor. Nós representamos a grande vinha, a grande plantação, e a colheita é perfeita, todos os anos acontece. Aquelas plantas que não davam frutos seriam cortadas, como a figueira, também há o corte também da videira, caso ela não produza. Há alguém que diz que há uma parreira que não dá frutos. Nós sabemos qual é que não dá frutos. Aquela que foi plantada de semente. Foi cortado o caminho. Foi feita de qualquer jeito. A parreira que vai se basear naquela herança de Cristo, aquela videira verdadeira, dará seu fruto e dará o bom fruto. E o produto da videira vai sair. Então nós somos justificados no sangue de Cristo. Nós somos justificados no corpo de Cristo, que no seu tempo morreu, sofreu por nós. Aliás, ele chorou por nós no Getsemane, quando ele pede, inclusive, para o Senhor, se possível, Pai, afasta de mim o sofrimento do teu povo. Ele falou, se pudesse, afaste de mim este cálice. Cálice doloroso da ira de Deus. Era para nós. E ele pega sobre si e faz tudo isso ser a justificação. E hoje, para quem se alegra no Evangelho, recebe a palavra e aprende dessa palavra e tem sede da palavra, verdadeiramente é viçoso, é produtivo. Porque a própria expressão já prega. Quando você vê aqueles cachos bonitos no final da produção, já estão amadurecendo, são coisas lindas. É o mesmo semblante de quem prega o Evangelho de forma preciosa, que dá valor, que se alegra em falar da palavra. É como se fosse um cacho vistoso. E quando nós pregamos o Evangelho, certamente nós estamos produzindo na grande seara do Senhor. E é maravilhoso o que Ele faz. Nós nos alegramos por tudo quanto o Senhor tem falado. E continuamos justificados nessa vida, apesar do mundo nos atacar. Apesar de sermos perseguidos. Apesar de falarem mal de nós. Muito falam mal de nós. Muito falam. Quando você vai comprar uma uva lá na feira, você vai experimentar. Eu não experimento, mas se você vai experimentar lá na feira, você pega um assim para ver se está doce. Aí você pegou de um cacho, está doce. Você pega um cacho, 2, 3, tem cacho azedo. Ou seja, alguém trabalhou mal. Um crente mal formado, um cristão que não chegou a conhecer o Evangelho da forma que deveria, de ser bem alimentado. A substância necessária, vital para a vida, vem da palavra de Deus. E o Senhor Jesus nos justifica através da sua vida para que nós tivéssemos a oportunidade de sobreviver a tudo quanto vai vir, já veio e vai vir. O passado já fica para lá, mas o que vai vir? Certamente nós não vamos ficar pensando, mas virá. E a cada dia basta o seu mal, certamente amanhã nós teremos alguma coisa
para trabalhar. E com certeza somos justificados no Senhor Jesus, porque cremos nele, não cremos cegamente, conhecemos o Senhor, conhecemos a sua palavra e buscamos tudo aquilo que é necessário para as nossas vidas. Certamente você está nutrido pela palavra e faz parte dessa vida vigorosa da videira verdadeira. Tem até uma igreja que chama Igreja Videira. Bem a propósito, fizeram aí uma boa colocação. E quando nós entendemos que a igreja está trabalhando, nós lembramos da parreira, que a parreira, os seus ramos vão longe. Ela passa por cima deste muro, lá do outro lado alguém pega, poda na época certa, faz uma parreira lá. Lá na frente alguém pega desse ramo, dá para fazer muitas parreiras através de um ramo dessa parreira. Ele vai se consolidar e aí nós entendemos que o trabalho de evangelização, de formação de congregações, acabam surgindo assim. De trabalho, de braços da videira que vão longe e acabam levando o conhecimento da boa palavra. Basta conhecer a palavra, basta receber de coração, estar verdadeiramente transformado pelo Senhor e fará tudo isso, porque nós somos justificados naquele corpo e naquele sangue, tudo de forma bastante preciosa. O Senhor Jesus cuida de nós, tem cuidado e vai continuar. Então, para encerrar o terceiro ponto, Jesus é o caminho a seguir. Jesus é o caminho a seguir. Versos 7 e 8 diz: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto e assim vos tornareis meus discípulos. O que você tem pedido a Deus? Muitos pedem coisas absurdas. Mora de forma simples e quer morar em espetáculo de mansão. O que é pedir para o Senhor? Todas as coisas me são possíveis, desde que estejam dentro do querer de Deus. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas quais são todas essas coisas? Aquelas que são do querer de Deus e Ele sabe o que nós precisamos. Ele sabe o que o ramo está precisando. Ele sabe que aquele ramo se alongou mais para distante e Ele sabe o que ele precisa. E ele vai ser podado no seu devido tempo. Ao invés de nós queremos mais e mais alcançar fronteiras longínquas, Ele vai lá e poda a gente para que nós passemos a ser mais vigorosos ainda. Porque nós não vamos ganhar eternidade na terra. Louvado seja Deus. Eu não quero ficar nesse mundo. O mundo todo jaz no maligno, e eu, como uma videira, um ramo vigoroso na videira, vou querer ficar nessa terra terrível. Não, eu quero fazer parte da grande videira celestial. Está vivendo lá do céu. Que alegria que vem ao nosso coração. Justificados pelo Senhor através da nossa fé, somos justificados e depois nós estamos contemplados com essa maravilha que é um caminho a seguir. Nós temos um caminho e Ele fala: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Nós somos contemplados com isso. Porque Ele indicou o caminho certo. Olha, apesar do sofrimento na parreira, apesar das podas, apesar das intempéries de chuvas, de sol, eu estou contigo. Você nunca vai ter problema. Você não vai ter problemas se você estiver, se você permanecer. Permanecer é ficar no sentido não de estagnar, não de paralisar, mas de estar no Senhor, numa onda que flui de dentro para fora. Como a igreja também não pode suportar a sua vida dentro das paredes, ela sai. Eclesia, no grego, significa saídos de dentro para fora. A igreja não foi chamada para ficar dentro. A parreira não foi chamada para ficar num aramado pequeno, apesar que nos apartamentos eles têm que fazer isso. É só uma beiradinha. É mais o gosto de ter uma parreira lá em Beirute, no 4º andar, que deu seus frutos lá. E provavelmente o libanês fez lá os charutinhos de folha de uva, que são uma das
delícias da culinária árabe. Então é interessante tudo isso, quando nós temos um caminho a seguir. O caminho nosso é traçado pelo Evangelho. O Senhor Jesus mostrou esse caminho através da morte dele. E ele diz que ele é o caminho e a verdade e a vida. Quando ele entra na morte e sai da morte, nos deu também a mesma visão hoje, que quando nós contemplamos a palavra, nós entramos na morte e saímos dela. Ninguém aqui vai ficar dela. Nós temos a fé de que naquele dia estaremos diretamente já ligados com o Senhor. Nós não ficaremos perdidos. Não há almas penadas. O máximo que vai acontecer aqui é uma alma pelada correndo pelo meio da rua porque está doido. Mas almas penadas não existem. Não tem um estágio antes de chegar no céu. É daqui direto para a eternidade. Certamente nós vamos louvar a Deus desde que nós permaneçamos no Senhor. Vejam que Israel ficou longe do Senhor em algum momento e quis recorrer a Deus como socorro. Estavam longe do Senhor. Foram para a batalha e perderam a batalha porque onde é que estava a Arca da Aliança? Guardada. E quando o inimigo percebe que ali estava a fonte da força dos israelitas, tomaram a arca e levaram para si. Sofreram a derrota. Mas antes, o inimigo abateu 4.000 do povo de Israel. Para depois, então, reconhecer que tinham abandonado o Senhor. Permanecer no Senhor é permanecer sob qualquer tempestade. Qualquer momento estar com o Senhor. Não abandonar de forma nenhuma. Não podemos indagar a Deus a despeito daquilo que sofremos. Porque se sofremos, ou merecemos, porque estamos sob os cuidados de Deus, ou porque estamos longe de Deus. Estar no Senhor é vivenciar cada momento. Seja na alegria, né? Seja na tristeza, aquilo que nós falamos lá no dia do casamento, seja na saúde, seja na doença, com o Senhor não é diferente. O Senhor Jesus interpelou ao Pai por nós, pelo sofrimento que Ele sabia que nós passaríamos. Na condição de perfeito homem, Ele sofreu perfeitamente, porque Ele era perfeito Deus também. Não deixou de sê-lo, não tinha nenhum defeito. Então, nós sabemos o caminho, nós sabemos onde devemos andar. Se andamos por outros caminhos, certamente vamos merecer o tratamento de Deus. Não é um castigo, eu considero tratamento. Porque tratamento não é castigo. Tratamento é a oportunidade que nós ganhamos. Como é que nós vamos aplicar isso na nossa vida? Como é que eu vou viver a partir desse momento em que eu reconheço que eu preciso estar preso em algo tão que me dá tanta nutrição? Essa palavra que eu recebo, ela tem me alimentado? Como é que eu estou usando todos os dias essa palavra? Eu tenho pregado para aquele que parou do meu lado, aquele que fez uma pergunta. Uma vez numa praia, a pessoa pediu para ver um trabalho que eu estava fazendo para atrair pessoas. Fazia uma escultura na areia. E a pessoa chegou e falou assim, eu posso ver? Eu falei, se você crê em Jesus, você pode. Foi a primeira fala. Ela disse que cria em Jesus, eu falei, então você pode ver. Agora eu posso falar um pouco mais para você? Isso é utilizar-se um pouco da palavra. Nós não temos férias. As nossas férias são para pregar lá longe o Evangelho do Senhor. Porque os ramos não param. A igreja ela é unida em todos os lugares. Por onde for, o Senhor assim estará. Então, a conclusão é essa. A videira verdadeira é o Senhor Jesus. A boa palavra nos nutre, nos alimenta, nos prende a Ele e faz com que o fruto dessa videira venha. Apesar de nós, dos nossos defeitos, o Senhor tem sido providencial. Eu espero que esse mesmo Senhor, que é providencial, nos alimente hoje e sempre, nos ajude e que seja em nome de Jesus a nossa vida. Amém? Muito bem. Vamos partir agora para a Santa Ceia.